E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Aqui no canal Gabaritando Questões do Detran, você encontra questões variadas de todas as disciplinas, questões que estão caindo sempre nas provas teóricas. E se por um acaso você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos aqui do canal toda semana com conteúdos recorrentes das provas teóricas. Questão número 1. As placas que advertem ao condutor sobre a existência de obras na pista têm as seguintes cores. Alternativa A, amarela e preta. Alternativa B, vermelha e branca. Alternativa C, laranja e preta. Alternativa D, azul e branca. Qual a resposta correta para a primeira questão? As placas que advertem ao condutor sobre a existência de obras na pista têm as seguintes cores. Resposta correta, alternativa C. As placas de obras têm as cores laranja e preta. Então, observe um exemplo de placa de advertência de obras. Elas têm as cores laranja e preta, advertem ao condutor sobre obras na pista. Nesse caso, o condutor deve reduzir a sua velocidade, redobrar a atenção com vistas à segurança, pois poderá encontrar trabalhadores, máquinas na pista e trânsito congestionado e até mesmo parado. Questão 2. A ultrapassagem nas pontes e viadutos é: alternativa A, proibida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Alternativa B, permitida caso não haja veículos trafegando no sentido contrário. Alternativa C, permitida em velocidades reduzidas. E alternativa D, proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Qual a resposta correta para a questão 2? A ultrapassagem nas pontes e viadutos é. Resposta correta da questão, alternativa D, proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Então, a ultrapassagem sobre pontes e também viadutos, como regra geral, é proibida. Na alternativa A, proibida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Resposta errada, não é apenas quando houver sinalização de regulamentação. Pode ter também a sinalização horizontal, as linhas divisórias da pista. Elas também têm poder de regulamentação. Alternativa B, permitida caso não haja veículos trafegando no sentido contrário. Resposta errada. Permitida em velocidades reduzidas. Resposta também errada nas questões do Detran. Questão 3. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Alternativa A, nos semáforos. Alternativa B, na distância de segmento. Alternativa C, na manobra de marcha a ré. Alternativa D, nos estacionamentos. Qual a resposta correta para a questão número 3? A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Resposta correta, alternativa B, na distância de segmento. O que é distância de segmento? É a distância de segurança que nós devemos manter entre nosso veículo e aquele que segue à nossa frente. Distância de segmento, ou também chamada distância de segurança. É essa distância que a gente deve manter em relação ao veículo que segue à nossa frente. E para calcular se nós estamos mantendo uma distância de segurança do veículo da frente, existe a regra dos 2 segundos, que consiste em marcar um ponto de referência na via, que pode ser uma árvore, uma placa, um poste,
o início de uma ponte, entre outros. Qualquer ponto de referência fixo na via você marca, e a partir do momento que o veículo da sua frente passar por esse ponto de referência, você conta 2 segundos de tempo. Se o seu veículo chegar nesse mesmo ponto de referência após você ter terminado a contagem, significa que você está mantendo uma distância de segurança adequada. Então você mantém essa distância. Mas, se você estiver ainda contando 2 segundos e seu veículo já chegar nesse mesmo ponto de referência, significa que você não está mantendo uma boa distância de segmento e precisa, então, aumentar essa distância. Então, a regra dos 2 segundos é utilizada para avaliarmos a distância de segmento. Lembrando ainda que se você estiver trafegando numa velocidade acima de 80 km por hora, ou conduzindo um veículo de grande porte, um veículo pesado, ou ainda sobre condições adversas, chuva, neblina, cerração, noite, essa regra dos 2 segundos ela deve ser dobrada. Você conta, então, 4 segundos de tempo, pois nessas condições é necessário manter uma distância ainda maior do veículo que segue à nossa frente no trânsito. Então, nesses casos, nós contamos 4 segundos ou mais para calcular a distância de segmento. Portanto, é importante sempre manter uma boa distância dos demais veículos no trânsito. Isso aumenta a nossa segurança na condução do veículo pela via. Isso é direção defensiva. Questão 4. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve: alternativa A, manter sempre sua velocidade constante. Alternativa B, acelerar para passar mais rápido. Alternativa C, ultrapassá-lo na mesma faixa de trânsito. Alternativa D, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Qual a resposta correta para a questão 4? Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Resposta correta, alternativa D. O motorista deve reduzir sua velocidade de forma compatível com a segurança. Além disso, o condutor também deve manter 1,5 metro de distância lateral ao ultrapassar o ciclista. Resposta também muito comum na prova teórica do Detran. Então, ao ultrapassar um ciclista, mantemos 1,5 metro de distância de segurança lateral e reduzimos a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Lembrando ainda de sinalizar sempre essa manobra também de ultrapassagem, sempre atento, também com os demais veículos. Respostas muito comuns nas provas do Detran. Questão 5. Use o cinto de segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo: alternativa A, regulamentação. Alternativa B, complementação. Alternativa C, advertência. Alternativa D, indicação. Qual a resposta correta para a questão número 5? Use o cinto de segurança. Esta placa faz parte das placas de qual tipo? Qual sua resposta para essa questão? Resposta correta, alternativa D. Esta é uma placa de indicação. Então veja o exemplo de aplicação dessa placa. Use o cinto de segurança. Essa é uma placa de indicação. Questão 6. O motorista infrator será submetido a um curso de reciclagem. Alternativa A. Quando for suspenso o seu direito de dirigir. Alternativa B. Quando cometer qualquer infração grave. Alternativa C. Quando cometer uma infração por excesso de velocidade.
Alternativa D, quando dirigir na via pública sem a devida habilitação. Qual a resposta correta para a questão 6? O motorista infrator será submetido a curso de reciclagem. Quando? Resposta correta, alternativa A. Quando for suspenso seu direito de dirigir. Motorista com direito de dirigir suspenso, ele deverá participar de curso de reciclagem para condutor infrator. Cometer infração grave não prevê curso de reciclagem, salvo se o motorista exceder o número de pontos acumulados em 12 meses. Não é também qualquer excesso de velocidade que vai suspender o direito de dirigir do condutor. Tem que ser um excesso de velocidade acima de 50% para a via. Lembre-se disso, guarde essa informação bastante cobrada na prova. Quando que o condutor vai ter a carteira suspensa pelo excesso de velocidade? Quando for um excesso de velocidade acima de 50% da velocidade máxima permitida para a via. E a alternativa D, se o condutor não tem habilitação, não existe a possibilidade dela ser suspensa. Resposta errada sempre. Questão 7. O condutor de veículos os quais não possuam banco traseiro deve transportar crianças. Alternativa A, maiores de 10 anos de idade somente. Alternativa B, a legislação, nesse caso, proíbe o transporte no veículo. Alternativa C, no banco dianteiro com cuidados especiais. Alternativa D, no colo de um adulto e utilizando cinto de segurança. Qual a resposta correta para a questão 7? O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças. Resposta correta da questão, alternativa C, no banco dianteiro com cuidados especiais. Veículos que não possuam banco traseiro, como por exemplo as caminhonetes, nesse caso a lei permite que a criança seja transportada no banco da frente, mas tomando-se todos os cuidados com a sua segurança, usando cinto de segurança e sistema de retenção adequado à sua idade, peso e estatura. Então, nesse caso, é uma exceção na qual se permite o transporte de crianças menores de 10 anos no banco da frente do veículo. Questão 8. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito os veículos. Alternativa A, oficiais. Alternativa B, ambulância retornando para a garagem. Alternativa C, veículos de carga. E alternativa D, precedido de batedores. Qual a resposta correta para a questão 8? Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito. Quais veículos têm prioridade de trânsito? Resposta correta, alternativa D. Veículos precedidos de batedores. Ou seja, veículos que estão sendo escoltados pela polícia. Quando a polícia está escoltando um veículo, o condutor deve dar passagem, pois esses veículos têm a prioridade de trânsito. Veículos precedidos de batedores. Veículos oficiais não têm prioridade de trânsito. Veículo oficial, na verdade, é uma categoria de veículos. Nós temos as categorias oficial, representação diplomática, repartições consulares, particular, aluguel e de aprendizagem. Então, oficial, na verdade, é uma categoria de veículos e não tem prioridade de trânsito. As ambulâncias, veículos de resgate, corpo de bombeiros, SAMU, por exemplo, elas têm prioridade de trânsito também, mas apenas quando estão prestando serviço de emergência e devidamente sinalizados
com luzes intermitentes, o giroflex, e sinal sonoro, a sirene. Nesses casos, esses veículos também têm prioridade de trânsito e o condutor deve dar passagem a esses veículos. E veículo de carga não tem prioridade de trânsito. Respostas erradas, portanto. Questão 9. Penumbra é uma condição adversa de alternativa A, condutor, alternativa B, tempo, alternativa C, luz, alternativa D, tráfego. Qual a resposta correta para a questão 9? Penumbra é uma condição adversa do quê? Resposta correta da questão, alternativa C. Penumbra é uma condição adversa de luz. Penumbra é a pouca iluminação, pouca luz. Portanto, condição adversa de luz. Uma condição adversa do condutor, por exemplo, é sono, cansaço, fadiga, indisposição, ingestão de álcool. São exemplos de condições adversas do condutor. Condições do tempo, nós temos, por exemplo, chuva, neblina, cerração, granizo, fumaça, vento, frio e calor. São exemplos de condições adversas de tempo. E condições adversas de tráfego está sempre errado. Não há essa resposta na prova teórica do Detran. Seria uma resposta correta, condições adversas de trânsito. Muito cuidado. De trânsito nós temos, como por exemplo, trânsito congestionado, horários e locais de maior movimentação, um animal na pista. São alguns exemplos de condições adversas de trânsito e não de tráfego. Tráfego está errado sempre. Lembrando ainda o conceito de condição adversa, muito cobrado na prova teórica do Detran, o conceito de condição adversa, que é todo fator ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Isso é condição adversa. Todo fator que compromete a nossa segurança no trânsito. Então vale muito a pena você estudar as condições adversas para responder esse tipo de questão na prova do Detran. Questões simples que caem em todas as provas teóricas. Última questão do nosso simulado de hoje, questão número 10. É uma questão grande, o Detran traz um texto para a gente interpretar e ao final ele pergunta de acordo com o texto. É uma questão grande, mas bem fácil de resolver. Então, na prova, questões assim com textos, procure ler atentamente o texto e tirando as informações do texto para responder a questão depois. Não é difícil, basta uma leitura atenta sempre. Você está na rua esperando por um amigo e em menos de 15 minutos presencia a seguinte situação. Um carro com alto-falante passa oferecendo doces caseiros. Doce, olhe o doce fresquinho. Venha provar, freguesia. Olhe o doce. Minutos depois passa a toda velocidade uma moto com escapamento aberto. Quase que ao mesmo tempo, outro carro com alto-falante anuncia uma liquidação. A Loja das Rosas faz sua liquidação anual. TVs e geladeiras com até 50% de descontos. Aproveite, é só hoje e amanhã. Então você observou o texto falando de um carro com alto-falante anunciando, uma moto com escapamento aberto, fazendo barulho, depois mais um carro com alto-falante anunciando uma liquidação. O texto comenta sobre isso. Vamos para a próxima parte da questão. Como é época de eleição, lá vem o carro do candidato pedindo seu voto em alto e bom som. Então, mais um veículo
com um som alto anunciando, no caso agora, carro de um candidato pedindo voto. Então observe quantos veículos o texto trouxe, fazendo barulho, poluição sonora nesse caso. E agora a gente lê o comando da pergunta. A situação descrita demonstra que, alternativa A, somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos. Alternativa B, a poluição sonora representa um desrespeito às normas de trânsito. Alternativa C, apenas os carros de propaganda causam poluição. Alternativa D, carros com propaganda sonora não causam poluição sonora. Qual a resposta correta para essa questão, na sua opinião? Resposta correta da questão, alternativa B. A poluição sonora representa um desrespeito às normas do trânsito. Resposta correta da questão, uma questão aqui de meio ambiente cobrando sobre poluição sonora. Então, nessa questão, bastava ler o texto com atenção e responder aqui a melhor alternativa. Melhor alternativa, letra B. Porque na letra A, nós temos a palavra somente, né, que já avisa que pode ter erro na frase. Ao ler uma resposta de questões do Detran, quando você encontra a palavra somente, a palavra apenas, a palavra não, nesse caso você já desconfia que pode ter erro na frase. Eu estou falando pode ter erro. Nós temos respostas que aparecem corretas também com esse tipo de palavra. Vai depender do contexto, vai depender do que está sendo perguntado. Então, muito cuidado, muita atenção. Não é para você chegar à prova e ir eliminando todas as respostas com esse tipo de palavra. Não é isso. É para você marcar a palavra e interpretá-la de acordo com o que está sendo perguntado. Tudo bem? Mas aqui, essas palavras deixaram mesmo as respostas erradas. Veja a alternativa A. Somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos. Errado, não foi somente o condutor da moto, foram todos os veículos citados no texto. Alternativa C, apenas os carros de propaganda causam poluição. Não é apenas os carros de propaganda. E alternativa D, carros com propaganda não causam poluição sonora. Claro que causam, sim, muita poluição sonora também. Então veja que é uma questão grande, tinha o texto, mas por interpretação você conseguiria responder essa questão tranquilamente. Por isso, eu sempre oriento os meus alunos e a todos que acompanham o canal. Procure ler bastante, procure ler atento todas as questões que você está estudando. E se você está com bastante dificuldade, procure fazer resumos, procure anotar. Quando a gente estuda assistindo a aula, ouvindo e anotando, fazendo resumos, nós conseguimos aprender muito mais e agravar muito mais informações do que apenas assistindo. Então, se você está com bastante dificuldade nas questões, procure fazer isso. Faça resumos, anote, escreva, depois estude seus resumos, faça bastante simulados. Isso ajuda você a melhorar cada vez mais para a sua prova teórica. Lembrando que o CONTRAN prorrogou os prazos para habilitação, então processos que venceriam agora ao final de dezembro 2022 foram prorrogados para dezembro de 2023. Então você que está aí talvez preocupado com o processo de habilitação que está para vencer agora em dezembro de 2022, não se preocupe, né? Fique mais tranquilo, pois os processos eles só vão vencer lá em dezembro de 2023. Então você tem bastante tempo aí para estar estudando e se preparando melhor para a prova do Detran. Todo mundo consegue passar na prova, basta dedicação, basta estudar um pouquinho, você consegue também a sua aprovação.
Chegamos ao final desse simulado e se os conteúdos aqui do canal estão agregando conhecimentos para você, estão te ajudando a se preparar melhor para a prova teórica, deixe seu like no vídeo, pode fazer um comentário aqui abaixo, eu respondo todos os comentários. Inscreva-se no canal para estar acompanhando os vídeos novos postados aqui toda semana com esse tipo de conteúdo das provas do Detran. Bons estudos para você, uma ótima prova do Detran e até o próximo vídeo.